Mas e os distúrbios respiratórios, né? Como é que a gente classifica esses distúrbios? Então, a gente tem, né, a classificação internacional dos distúrbios de sono, baseado um pouco no CID-10, o CID-9, né? E aí, o que a gente tem, a classificação, ela pode ser em 4 grupos. Os transtornos de apneia obstrutivas do sono. A apneia implica que a parada respiratória. Os transtornos da apneia central do sono, né? Então, a apneia central do sono é diferente da apneia obstrutiva. Os transtornos de hipoventilação relacionados ao sono e os transtornos de hipoxemia também relacionados ao sono. Então, vamos ver quem é cada um desses e como é que se classifica. Então, os transtornos de apneia obstrutiva do sono, a gente vai dizer que são a apneia obstrutiva do sono em adultos. É claro que a gente também tem a apneia obstrutiva do sono em adolescentes e em crianças. Aqui eu não vou falar sobre apneia obstrutiva do sono em adolescente e em criança. Existem alguns textos, quem tiver interesse eu posso passar para vocês, mas essa questão é que, na verdade, eu tenho um não domínio da própria fisiologia respiratória de uma criança, que é diferente da fisiologia respiratória de adulto, então eu vou falar aqui só de adulto, ok? E é claro, por que a gente tem a apneia obstrutiva, né? Então, a gente tem, né, esse pequeno, quando eu deito, quando eu estou na posição supina, olha, aqui essa passagem do ar está aqui, ó, ela vem daqui das vias aéreas superiores, aqui pela cavidade nasal, cavidade oral, entra aqui e vai para a traqueia. Então, essa passagem aqui está a epiglotite, né? Essa passagem aqui, ela é muito estreita, e quando eu deito, fico na posição supina, como eu estou aqui, isso fica muito estreito. Então, eu já tenho, né, um aumento da resistência. Então, essa obstrução, principalmente, ela vai acontecer aqui, né, mas ela pode também acontecer aqui, né, tá? E os transtornos de apneia, né, central, né? Então, eu posso ter o que a gente chama, né, apneia central com respiração Cheyne-Stokes. Então, essa respiração é mais ou menos esse modelo. Você tem aqui um aumento da frequência respiratória, de expansão, e de uma forma, né, rápida, você tem uma parada respiratória. Então, o que a gente tem é um problema central, é um problema lá que você tem, né, algumas dificuldades, né, certo? Então, você pode ter essa apneia, né, que é uma apneia central específica do sono, uma apneia central devido a distúrbios médicos, né, sem uma respiração específica, ou seja, quando eu digo que tem uma respiração cheia no estox, eu digo que eu tenho um problema central neurológico que está provocando esse tipo, ou seja, os mecanismos neurais que nós vimos de ativação, né, dos motoneurônios, ou seja, a detectar o início da inspiração e expiração estão, né, ineficientes. Mas eu posso ter um distúrbio, né, que pode levar a isso. Né? No caso, por exemplo, quando eu tenho uma encefalite hepática, gera muito, né, produtos tóxicos internos e pode levar a esse tipo de respiração. Essa respiração também ela pode acontecer em alta altitude. Então, quando a gente viaja, né, para alta altitude, então você tende, né, ao seu mecanismo de regulação, ele fica menos sensível. Lembre-se, quando você vai para alta altitude, vai acontecer vários fatores. Primeiro, a diferença que a gente tem entre a pressão atmosférica muda, né? A pressão atmosférica fica menor. Então, lembre-se que a diferença entre a pressão atmosférica, né, e a pressão alveolar, ela é muito baixa, ela é de 1, 2 né, milímetros de mercúrio. Então, se você sobe, você fica em alta altitude, essa pressão é muito mais baixa. Então, se você sai de baixa altitude, a nível do mar, para uma altitude de 5.000 metros, por exemplo, viajando, né, para a La Paz, na Bolívia, o que ocorre? Essa diferença de pressão ela fica totalmente, né, diferente do que era o seu mecanismo fisiológico lá no nível do mar. Então você vai precisar fazer um esforço maior, um esforço respiratório maior para compensar, diminuir mais ainda a pressão, né, alveolar, para poder o fluxo PIN, né, do meio ambiente para dentro do pulmão, certo? E além disso, os níveis de CO2,
né, para fora, vai ser diferente. Então, eu vou ter menos CO2, né, no ar. Então, eu vou inspirar com mais dificuldade, eu vou ter que fazer mais esforço respiratório, né, e menos, né, oxigênio. Isso pode gerar, né, enquanto eu estou dormindo, né, uma incapacidade do meu sistema central de regulação da respiração, né, não ficar eficiente e eu ter apneia, ter parada respiratória. Eu posso ter, né, a apneia em decorrência de substâncias, né, ou de medicamentos, principalmente os que induzem, né, um pouco mais de sonolência, que são os hipnóticos, ou alguns medicamentos que dão, a inibição neuronal, né. Eu tenho a apneia primária do sono, né, e eu tenho uma condição que eu chamo, né, de apneia central emergente, né, do sono, né, que são coisas de urgência, que pode ser provocada por vários outros fatores. E os transtornos de hipoventilação relacionados ao sono. Então, o que a gente chama desses transtornos é a síndrome de obesidade e hipoventilação, ou seja, um indivíduo que é muito obeso tem hipoventilação, a hiperventilação, né, alveolar central idiopática, ou seja, quando a gente fala idiopática, significa que a gente não tem uma causa específica determinada, a hipoventilação relacionada ao uso de medicamentos e a hipoventilação também relacionada a um distúrbio médico. Eu posso ter uma patologia médica, eu posso ter um problema, né, neurológico, neuromuscular, que pode, inclusive, fazer hipoventilação. Veja, aqui no caso da síndrome de obesidade e de hipoventilação, então esse sujeito aqui é um sujeito obeso, né, isso, é claro, né, a situação vai mudar muito, então durante, né, o sono, eu vou ter muito aumento da PCO2, uma redução muito grande, né, da pressão parcial de oxigênio e aumento, né, do bicarbonato, eu vou ter que aumentar a força, né, o esforço respiratório, né, e isso, né, pode gerar vários problemas. Esse indivíduo ele pode ser um indivíduo que tem uma hipercapnia crônica, né, e ter hipoventilação durante o sono, né, por causa da obesidade. Aqui eu tenho exemplo de hipoventilação alveolar central idiopática. Então, isso é um problema central. Então, veja, aqui eu tenho a pressão parcial de, de CO2, aqui a saturação do oxigênio. Então, veja, aqui o indivíduo está, né, ele tem um aumento da PCO2, né, aumentou, a saturação cai, veja que a saturação aqui, olha, vai de 95, cai lá para 70, então é uma queda brusca, né? O indivíduo, ele hipoventila pouco, né? Então nessa fase aqui, ele está hipoventilando muito, aqui hipoventilando normal, começou a hipoventilar muito pouco, aqui caiu a saturação posterior. Aquele indivíduo tem 3 episódios, né, de hipoventilação. Isso aqui eu tenho aproximadamente 2 minutos, né? Então, isso aqui, nesse intervalo de 2 minutos, ele teve um episódio, outro episódio, outro episódio. Então, aqui, em 6 minutos, ele teve 3 episódios, né, de hipoventilação. Eu tenho também o transtorno de hipoxemia relacionado ao sono, né? Essa hipoxemia tem algumas condições que isso pode gerar, é um pouco mais raro, né, de acontecer. Então, como é que eu defino, né, os eventos respiratórios durante o sono para me poder fazer, né, esse diagnóstico, fazer essa classificação, dizer apneia, hipopneia, né, e etc. Então, para falar de apneia, né, os critérios que a gente usa é o seguinte, que tem que ambos os critérios a seguir, né, eles têm que ser atendidos, né? Então, tem o critério A, é que há uma redução do sinal, né, de pico na respiração, né, de pelo menos maior do que 90% em relação à linha de base. Isso pode ser detectado, isso no sentido da respiração, do volume, né? Então, pode ser um sensor térmico, né, de diagnóstico térmico oronasal, né? Então, o sensor térmico eu uso porque na hora que eu inspiro ou expiro, né, então, quando eu inspiro, o ar do ambiente, ele está mais, temperatura mais baixa do que o ar, né, interno. Então, quando eu inspiro, o ar está frio, né, o ar está quente, então ele aumenta de temperatura dentro, né, da cavidade pulmonar, e eu expiro,
né, o ar mais quente. Então, essa variação da temperatura me dá os níveis, né, de a amplitude da temperatura que eu estou detectando, eu transformo isso em volume, né, em quantidade de fluxo. Volume não, em fluxo, na verdade. Né? Então, aqui para fazer estudo diagnóstico, quando o fluxo dispositivo é por pressão positivas, né? Então, aqui eu estou com a máscara, né? Então, isso aqui para estudo de titulação, né? Quando eu estou, né, usando para implantar um CPAP, ou um sensor de apneia, né? Eu posso estar usando, por exemplo, a cinta torácica, né? Que eu uso também para fazer o diagnóstico. Então, qualquer um desses três, se eu tenho uma variação acima, né, do fluxo caiu, né, então já vou detectar. A duração da queda, né, que a gente detectou aqui, ela é maior do que 10 segundos. Então é preciso que, né, essas alterações que eu detecto aqui, então está aqui a respiração, né, caiu, buf. Então veja, vai cair mais do que 90% esse volume aqui, né, que eu estou registrando. Caiu aqui, né, aí depois voltou, né. Então, se isso aqui for maior do que 10 segundos, eu vou identificar isso como apneia. Né? Obrigatoriamente, eu tenho que ter esses dois, né, pontos aqui, né, para definir a apneia. E aí eu vou definir que a apneia é obstrutiva quando ela está associada a esforço respiratório. Esse esforço respiratório ele pode ser contínuo, né, ou ele pode ser, né, então assim, eu teria aqui um esforço muito grande, né, ou esse esforço respiratório ele pode acontecer só previamente, né, ao episódio. A apneia central é na ausência do esforço respiratório. Quando não tem esforço respiratório, eu defino como apneia central. Obstrutiva, se eu tenho um esforço. Eu tenho que ter uma queda disso, né, vai ficar lá em 10%, né, e essa queda, né, ela vai ter que ser maior do que 10 segundos, de 10 segundos para frente, né, de duração. Se tiver esforço respiratório, é apneia obstrutiva. Se não tiver esforço respiratório, é central. Mas ela pode também ser mista. Quando eu tenho a mistura, então é a presença de esforço respiratório, principalmente na parte do evento, né, seguido, né, pela retomada do esforço respiratório, né, ou seja, desculpa, a mista eu entro em apneia sem o esforço respiratório, né, e logo no final eu tenho o aumento do esforço respiratório. Então é como se eu tivesse aqui, né? Não tem um esforço respiratório, entre a apneia. Quando eu sair, pô, muito esforço respiratório. Então, no início eu não tenho um esforço e aqui eu tenho esforço. Então, isso aqui eu chamo, né, de apneia, né, mista, ou seja, com componente central e componente obstrutivo. E a hipopneia, né? Então, para definir, se eu não consigo definir como apneia, eu vou ver então se isso é a hipopneia. Para definir se esse evento é hipopneia, eu vou classificar. Veja, aqui eu estou falando, né, dos eventos. Então, eu digo, né, aqui no caso, eu estou falando dos eventos de apneia. Então, o indivíduo pode ter uma apneia, duas apneias, três apneias por minuto, por hora, tal, etc. Então, esses eventos aqui, se eu tiver um determinado número desses eventos, eu vou dizer que tem a síndrome, né, respiratória, distúrbio apneia. Né? E aqui, né, tenho a hipopneia, né? Então eu vou ver se o evento é uma hipopneia. Então aqui eu vou classificar isso como evento respiratório hipopneia. Se todos esses critérios, tem que ser todos eles, né, eles forem atendidos. Então, a excursão do sinal, né, ou seja, variação, ela é maior do que ou igual a 30%. E, é claro, né, menor do que 90%. Então, eu tenho aqui, né, uma variação grande aqui, né, normal, aí eu fico com essa variação aqui. Então, isso aqui caiu em 30%, então isso aqui, né, é 30%, né, eu tenho, né, hipopneia. A duração, né, ela tem que ser maior do que 10 segundos, e eu tenho uma dessaturação do oxigênio, né, do oxigênio, em maior do que 3%. Lembrando que, quando eu comentei no aspecto fisiológico, no sono, né, você tem, né, uma queda de 2%. Então, ela tem que ser uma queda maior ou igual a 3% para poder classificar isso como hipopneia.
aquilo é o que é recomendado. O aceitável mesmo, né, que você tem maior do que 30, tem que ser um fluxo fazendo com estudo oronasal, titulação, sensor de hipopneia, uma redução, né, do meu sinal de 30, né, e coisa e maior, né, do que 4%, né, de saturação. Aí eu tenho, né, o que nesse aspecto eu faço, né, o diagnóstico, né, realmente de hipopneia. Então, já vimos então que eu tenho, né, a classificação, né, do distúrbio respiratório, né, tenho uma apneia, né, eu tenho hipopneia, eu tenho os eventos que ocorrem, como ocorro isso e como é que a apneia, né, tá, e as hipopneias estão distribuídas ao longo da população. Então, na população americana, né, acredita-se que em torno de 12% você tem a apneia obstrutiva. Você tem mais do que 5 eventos. Então, quando eu falo o índice, o HI, que é o índice de apneia por hora, maior do que 5. Então, você tem 5 apneias por hora. O que significa? Que aqui a curva de respiração caiu abaixo, né, com menos de 10% esse esforço aqui, né, durante 10 segundos. Né? Então, durante 10 segundos. Isso aconteceu, então, 5 vezes numa hora. Né? Então, a gente se vê que em torno de 18% da população americana está nessa condição. E desses 18%, né, seria em torno, né, de quase 30 milhões de pessoas, eu tenho, né, 80% não diagnosticado e 20% diagnosticado. Desses que foram diagnosticados, 100%, né, segue sua vida normal. Esses aqui, fizeram cirurgia, 5%, né? Aqui, ele 10%, ele tem, né, uma aplicação de interfaces orais e 85% o tratamento foi para o CEPAP. Eu gostaria de chamar a atenção isso aqui, né? Isso significa que quase que 5 vezes dos pacientes nos Estados Unidos, aonde tem muitos centros, né, de medicina do sono, não foram diagnosticados. A gente não tem estudos nacionais, tem alguns estudos brasileiros, e o estudo brasileiro mostra, inclusive, que a apneia, né, em São Paulo, ela é um pouco maior, né, do que isso, está em torno lá próximo de 20%, 25%. Mas isso na população, um estudo só na cidade de São Paulo. No Brasil, né, isso é algo ainda para ser definido, mas isso é preocupante, né, a incidência, né, de apneia no mundo todo. E é claro, né, como a gente vai ver, dos motivos, né. Olá, este vídeo é um material desenvolvido durante, o processo de ensino remoto. Esta videoaula foi produzida pelo Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Se você gostou dessa aula, dê uma curtida aqui embaixo. Divulgue este vídeo, divulgue, esta aula. Faça seus comentários, faça suas perguntas que nós responderemos.